Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos começar a nossa aula aqui com a matéria de Geografia. Temos uma correção falando sobre alguns símbolos, alguns exemplos de símbolos que nós vimos e vemos ainda nas vias públicas. Quais são eles? As placas de trânsito, por exemplo, o farol, que também podemos chamar de semáforo, ele é um sinal luminoso. E para que esses elementos servem mesmo? Vocês se lembram? Ué, gente, muito fácil, né? Ele faz com que nós sejamos umas pessoas que cumpra com os seus deveres e com os nossos direitos também. Então, as placas de trânsito e o farol, ele serve para manter a organização. Se não, imagina, ia virar uma bagunça, né? O pedestre andando ao mesmo tempo na rua junto com o carro, ia virar uma bagunça. Então, todo mundo tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres, tá bom? Então, esses elementos, eles servem para manter a organização, tá? E para nos orientar, lógico. Bom, na página 12, olha, reescreva as frases, substituindo os símbolos pelas palavras corretas. Então, primeiro, aqui na estrelinha, trânsito é o movimento de pessoas e veículos nas ruas. A professora não terminou, tá? Esses 3 pontinhos nós chamamos de reticências. Ele quer dizer que tem uma continuação aqui nessa frase. E tem mesmo, olha, eu parei aqui na palavra movimento. Olha tudo que falta escrever. De pessoas e veículos nas ruas, tá bom? Então, vocês podem escrever a frase toda. Letra B. As placas de sinalização estabelecem regras e normas para o trânsito. Nossa, faltou trânsito aqui, gente, peraí. Então, a primeira palavrinha que eu uso é placas e a última, trânsito, certo? Pinte os semáforos com as cores corretas. Então, esse farol aqui é o de carro, tá? Então, é vermelho, amarelo e verde. Vermelho é pare, amarelo é atenção e verde é siga. E esse daqui é o semáforo para pedestre. Vermelho e verde, tá? Vermelho pare e verde siga. Converse com os colegas e o professor sobre as ações descritas a seguir. Depois escreva C para as ações corretas e E para as ações erradas. Os pedestres devem atravessar a rua sobre a faixa de segurança. Letra C. Os condutores podem parar sobre a faixa de pedestres. Letra E. Errado, né? Os pedestres devem olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua. Letra C. Condutores e passageiros devem usar o cinto de segurança. Letra C. Os condutores podem avançar no sinal vermelho. Não, letra E. E os pedestres devem andar na calçada, longe dos veículos em movimento. Letra C, corretíssimo. Com a ajuda de um adulto, pesquise e escreva o significado dessas placas. Essa daqui, esse triângulo, nós chamamos de D, a preferência. Essa letrinha E aqui com o X é proibido estacionar. Essa outra é passagem de pedestre. E essa última aqui, ó, estacionamento exclusivo para idosos. Na rua onde está localizada a escola em que você estuda, existem placas iguais a essa? Quais? Tem sim, a de proibido estacionar, tá? Aqui vocês deveriam desenhar 2 placas de trânsito que vocês conheçam ou tenham visto aí próximo à casa de vocês. Você já observou uma situação em que alguém, condutor ou pedestre, tenha desrespeitado a sinalização de trânsito? Se vocês lembrarem de algum fato, pode escrever aqui, tá bom? Na página 14, temos o trecho aqui de uma história. Olhe para a direita, para a esquerda. Espera, Cascão. Tem uma faixa de pedestres ali. Pra que faixa? Não tô machucado. Não é faixa para machucado, é faixa para atravessar a lua. Olha aqui que espertinho. Olha o guarda aqui, ó, de trânsito. Então, é muito importante, viu? Vocês, quando vocês estiverem andando pela calçada, lembre-se, for atravessar a rua, precisa atravessar na faixa de segurança de pedestre. Quais elementos de trânsito aparecem no último quadrinho?
o semáforo de pedestre e a faixa de travessia, a faixa de pedestre. O que poderia ter acontecido com o Cascão se o Cebolinha não o levasse até a faixa para atravessar a rua? Ele poderia ser atropelado. Ajude o Cascão. Complete o lembrete com as precauções necessárias para atravessar a rua em segurança. Então, número 1, olhar para os dois lados. Número 2, ver se o semáforo está aberto, porque você só pode atravessar se o bonequinho do semáforo de pedestre estiver verde para você. E número 3, atravessar sempre na faixa de segurança, sempre, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos lá para matemática. Bom, segundo ano em matemática na página 15, ainda estamos falando sobre metade e terça parte, tá bom? Que é a divisão, onde nós temos que dividir todos os elementos em partes iguais, sem sobrar nenhum elemento. Então, questão 9 na página 15. Pinte a terça parte da quantidade de bolas de cada item. Então, ó, fiz a minha divisão, deu 3 montinhos com 2 bolas dentro, assim não sobrou nenhuma parte, certo? Muito bem, então aí eu pinto uma dessas partes, pinto 2 bolinhas. Letra B, dividindo corretamente, pinto 3 bolinhas. Letra C, também dividi em 3 partes. Quantas bolinhas coube em cada parte? 5 bolinhas. E na letra D, também dividi em 3 partes e pintei 6 bolinhas, tá? Observe quantas moedas Felipe tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele gastar a metade, quantos reais Felipe ficará? 3. Metade de 6 é 3. Pinte de amarelo a metade dos triângulos e de verde a terça parte. Bom, temos 6 triângulos, então a metade é 3, né? Então, 3 triângulos de amarelo. A terça parte, olha, dividido em bloquinhos de 2, 1, 2, 3. Então, a terça parte, quantos triângulos eu tenho? 2, por isso que tá pintado de verde, tá certo? Quantos triângulos você pintou de amarelo? 3 e de verde, 2. Carla e Gustavo compraram uma caixa com 12 balas cada um. Veja quantas balas cada um comeu. Eu comi a metade das balas da caixa. E eu comi a terça parte das balas da caixa. Pinte a quantidade de balas que Carla e Gustavo comeram. Carla comeu, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Gustavo comeu 1, 2, 3, 4. Quem comeu mais bala, Carla ou Gustavo? A Carla. Paula vai usar a metade da quantidade de cores desta caixa para pintar um desenho. Quantas cores Paula vai usar? A metade. Olha, a caixa tem 12. Então, qual é a metade de 12? 6. Aqui vocês poderiam desenhar, tá bom? Ou colocar o número 6 ou desenhar 6 lápis, tá bom? Agora, pessoal, vamos para caligrafia. Bom, gente, em caligrafia, lá na página 23, na correção, vamos falar aqui de diminutivo. Então, diminutivo é aquela palavrinha que termina com inho ou inha. Letra A, cachorrinho. Letra B, elefantinho. Letra C, cobrinha. Letra D, boizinho. Letra E, formiguinha. E letra F, jacarezinho. E aqui, nessas colunas aqui abaixo, vocês deveriam copiar essas palavrinhas novamente, tá? Cachorrinho, elefantinho, cobrinha, boizinho, formiguinha e jacarezinho. Não esqueçam que no livro, né, de caligrafia é importante que vocês cumpram desse jeitinho, tá? Escrever desse jeito. Então, se tiver escrito de outra forma, não tem utilidade nenhuma, tá? Porque o livro, tanto o livro quanto o caderno de caligrafia, o desafio justamente é essa dificuldade de você cumprir aqui esse espaçamento. Escrever dentro da linha pequena, depois encostar na linha de cima e encostar na linha de baixo, tá bom? Bom, pessoal, agora para concluir essa primeira parte da nossa parte 1 dessa aula de hoje, vamos para português.
Bom, pessoal, olha, em português, na página 31, ainda falando sobre carta do leitor. Aqui, na lição anterior, né, nós vimos aqui essa carta doce que fala sobre o baú de histórias, né? Então, era um assunto, né, interessante. Nesse baú de histórias, que é uma seção, né, dessa revista, e eles gostariam que as crianças, mandando, né, a mensagem, gostariam que publicasse alguma coisa sobre a música pop, tá? Aqui na carta 1 fala, né, sobre uma menina chamada Bruna, né, que era a primeira vez que ela estava escrevendo para essa revista, e ela deu uma justificativa falando que eles poderiam escrever sobre crianças desaparecidas e suas mães, né? Porque as mães ficam preocupadas com essa situação, tá bom? Então aqui é a carta do leitor. Leitor é aquela pessoa que está lendo, né, alguma coisa, né? São aqueles leitores assíduos da revista. Então por isso que é a carta do leitor, tá bom? Aqui na página 31 também. Então aqui estamos falando dos mascotes, né, da revista, do Rex e da Diná. Aí vocês irão aqui ler esse quadrinho, ele está apresentando, né, as pessoas não, está apresentando quem vive lá no fundo do mar, e aí vocês irão responder aqui essas questões aqui até a número 2, tá bom? Aqui é uma produção de texto, se vocês quiserem fazer numa folha à parte, né, e tirar foto. Se não, tudo bem, nós fazemos numa próxima oportunidade, tá bom? Porque precisa de uma folha à parte para ser feito, tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Até a nossa próxima aula lá na parte 2, tá bom? Tchau, tchau!